Bom, meu nome é Amélia de Araújo, eu sou guia de turismo, sou proprietária da Amel Tour, agência de turismo. Estou aqui hoje com um convidado super especial, meu amigo Marco Godoy. Quero apresentar a todos que já entraram. Eu vi algumas pessoas dizendo para mim, está ao vivo, mas eu não conseguia falar com as pessoas. Então eu não as ouvia, não via nada, só algumas pessoas que eu consegui ver que falou para mim, você está ao vivo, mas não conseguia nada. Ok, Marco Godoy. Todo mundo te conhece como Marco Godoy, mas eu vou contar um segredo. Aqui na Baixada, se falar Marco Godoy, ninguém te conhece. Nós o conhecemos como Godoy. Só como Godoy. Só como Godoy. Quero apresentar para vocês Marco Godoy, guia de turismo, um amigo assim. Nossa, é um prazer estar com você. Godoy, fala um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho. Conta pra gente. Bom, Amélia, em primeiro lugar eu quero te agradecer pelo convite, muito legal da sua parte. Você sabe que a gente troca uma figurinha, faz uma parceria muito bacana. Verdade. Aí, né? Eu tenho muita honra aí de ser seu amigo e estar participando da live. Bom, minha trajetória como guia de turismo tem mais ou menos uns 10 anos, quando eu resolvi, por convite de uma amiga minha, fazer o curso. Eu estava procurando alguma coisa para fazer, mesmo que eu estava meio parado, estava me sentindo meio deslocado. E aí aceitei, fui fazer o curso e de cara me apaixonei e descobri que era isso. E larguei 12 anos de funcionalismo público e falei, vou ser guia de turismo. E meti as caras. E estou aí até agora. Eu sou guia regional São Paulo, Brasil e América do Sul, né? Faço bastante viagens e também, ultimamente, antes da pandemia, né, eu estava me dedicando bastante a fazer receptivos. Tenho vários clientes no Nordeste, no Sul, que sempre me mandavam pessoas, eu estava mais concentrado no receptivo. E é isso. Resumidamente é isso. Bom, a honra para começar é minha, né? Muito obrigada por você ter aceito. Eu preciso abrir uma aspas aqui e falar sobre uma comemoração muito importante hoje, que é a imigração japonesa. 112 anos, né, nós estamos comemorando hoje, então eu quero parabenizar todo esse pessoal japonês que veio para cá com Kassapu Maru, né, o primeiro navio que veio do Brasil. E aqui no Brasil nós temos a maior colônia, né, japonesa. Então eu quero parabenizar pelos 112 anos, né, de estadia aqui no Brasil, principalmente na minha região, porque eles desembarcaram em Santos e vieram para o Vale do Ribeira, onde eles tentam várias culturas e descobrem que a banana era assim, um produto que se adaptou bem, né, à região, e eles são os maiores produtores, né, de banana, isso épocas atrás. Vamos lá, me conte, faz de conta que eu não conheço São Paulo, nunca fui a São Paulo, eu quero saber tudo de São Paulo, porque eu sei que você faz um tour aí muito bacana. Me conte, fala um pouquinho para mim de São Paulo. Bom, lembrando aí então da imigração japonesa, eu tenho o privilégio de morar praticamente dentro do bairro da Liberdade. É uma cultura que eu gosto muito também, fiz até um vídeo no meu canal do YouTube sobre a imigração japonesa, sobre o bairro da Liberdade, na verdade, né? E é uma cultura que eu prezo bastante. É importante dizer que o bairro da Liberdade começou como um bairro negro, né? Ele foi povoado por escravos, ali ficava a forca, enfim. E depois, em 1908, com a chegada do navio Kassapu Maru, foi que chegou a primeira leva, tá? Nessa época, São Paulo se concentrava dentro de 3 pontos que a gente chama de triângulo histórico, que seria a Igreja do Carmo, que fica aqui ao lado da Sé, o Mosteiro de São Bento e o Mosteiro de São Francisco. Isso formava um triângulo e o centro da cidade de São Paulo era dentro desse triângulo, que hoje a gente chama de triângulo histórico, né? São Paulo tem 466 anos e já foi chamado carinhosamente, né, de Terra da Garoa, Paulicéia Desvairada, né? Teve vários nomes aí, Selva de Pedras, então dependendo da época e de como a pessoa via São Paulo.
São Paulo, quando começou, ele tinha pouco mais de 100 habitantes, a vila de São Paulo, quando o padre José de Anchieta, na verdade foi o padre Manuel da Nóbrega e o noviço José de Anchieta, que quando ele veio para cá ele ainda era noviço, que fundaram. E quando foi feita a fundação de São Paulo, lá em 25 de janeiro de 1554, São Paulo tinha pouco mais de 100 habitantes, né? Eram na sua maioria índios, jesuítas, alguns escravos e poucos colonos. Hoje São Paulo está com um pouco mais de 12 milhões de habitantes, né? E isso que faz toda a diferença. Por que São Paulo cresceu tanto assim? Por conta do café, né? O café que foi a grande mola que impulsionou São Paulo. Então, a partir do ciclo do café, e principalmente depois da abolição da escravatura, começaram a chegar os primeiros imigrantes aqui para trabalhar, fugindo da dificuldade que tinha na Europa, tal, eles vieram para cá. Então nós tivemos primeiro os italianos, depois os japoneses e por aí vai. E aí, então nós temos a maior colônia italiana, a maior colônia árabe, vieram holandeses que fundaram Olambra, né, que é tão querida e tão conhecida das pessoas. Desculpa. E continuam chegando, né? E continuam chegando. Agora a gente está numa outra leva, né? Por os mesmos motivos, dificuldades, inclusive políticas fora, né? Mais do continente africano. E a gente continua aí isso faz de São Paulo um caldeirão. Eu costumo dizer que é um caldeirão de sabores, de saberes, né? Porque a gente foi assimilando tudo isso, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos, só em termos de restaurantes, né? Nós temos aproximadamente 150, nós temos aproximadamente 12.500 restaurantes só na cidade de São Paulo, que trabalham com 52 tipos diferentes de comida. Então, São Paulo é um paraíso gastronômico. Tudo que você quiser comer de qualquer lugar do mundo, praticamente você encontra em São Paulo. Isso é verdade. Então, isso é São Paulo. Isso é a cidade que a gente vive aqui e tanto gosta, né? E tudo isso trouxe várias peculiaridades. Eu até separei algumas aqui, para você ter uma ideia, em termos de cultura, já que a nossa live fala de cultura, né? Nós temos aproximadamente 110 museus, 40 centros culturais, 80 bibliotecas e 280 salas de cinema, né? Que maravilha, hein? Fala pra mim. 160 teatros. Então aqui é uma maravilha, né? Para quem gosta da cultura também. Então você já viu a gastronomia, a cultura. Nós temos aqui todo tipo de teatro, desde o teatro de vanguarda até os grandes musicais. Sim. Até o final do ano passado teve uma temporada vitoriosa do Fantasma da Ópera aqui, uma produção que não ficou devendo nada original da Broadway. Então é assim, São Paulo vai assim. Nós fazemos quase, segundo a Associação Comercial, São Paulo produz quase 200 pizzas por minuto. Olha só. É uma cidade completa. É uma cidade completa. São Paulo não deixa a desejar a ninguém. Eu queria saber um pouquinho ali sobre o centro, ali onde tudo começou, Igreja ali da Sé. Me conte um pouquinho sobre ali. Então, tudo começou no pátio do colégio, né? Foi ali porque foi o seguinte, aqui nessa região, né, que está a cidade de São Paulo, era dominada pelos índios tupiniquins, cujo chefe era o cacique de Ibiriçá, né? E ele dominava toda a região até a divisa com o Rio de Janeiro, que na época era ali próximo a Ubatuba, mais ou menos a divisa com o Rio. E ele, fazendo esse percurso, ele conheceu lá em São Vicente, primeira cidade oficial do Brasil, ele conheceu o padre Manuel da Nóbrega e conheceu o trabalho dos jesuítas e convidou-os
para vir catequizar os índios de São Paulo. E eles vieram, depois de quase 3 meses, subindo a Serra do Mar, com burros, tudo, chegaram aqui, o cacique designou aquela área, onde é o pátio do colégio, para eles ficarem. E aí, assim que eles terminaram de montar tudo e tal, eles foram olhar na folhinha, no calendário, para rezar a primeira missa, e como era de costume, eles foram olhar no calendário e descobriram que foi o dia da conversão do apóstolo Paulo. Então, exatamente. Então, a vila que chamava Piratininga, que significa peixe seco, na língua tupi, passou a chamar São Paulo de Piratininga. Então, foi aí que tudo começou. Tá? Então, no nosso tour, no tour histórico, a gente começa ali pelo pátio do colégio, onde a gente conta essa e mais algumas histórias. Correto. E segue passando pelo Solar da Marquesa, que faz parte do primeiro conjunto arquitetônico, né, de São Paulo, onde morou a Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Depois a gente segue para a Praça da Sé, onde fica o Marco Zero de São Paulo. Ali é o centro da cidade de São Paulo, de onde se medem todas as distâncias para todo o Brasil. Tá? E ali também, claro, tem a Igreja da Sé, a Catedral. Sé significa sede episcopal. Então, o que você vai encontrar ali é o trono do bispo, né? O bispo fica ali. Lindíssima, por sinal. Sim, ela demorou muito tempo para ser construída, por conta que o material é todo importado, né? Os mármores vieram da Itália, os vitrais da Bélgica, né? Então tem materiais de vários lugares do mundo ali, né? Para você ter uma ideia, ela começou a ser construída em 1911, né? E foi entregue à população só no 4º centenário da cidade, em 1954. E assim, mesmo sem as 2 torres principais. Só na década de 60 que elas foram terminadas, concluídas as torres, né? Então, é um espetáculo. Ali tem muitas características importantes que a gente mostra, né, durante o nosso tour. Por exemplo, ela é considerada estilo neogótica, mas na verdade ela só tem uma inspiração neogótica. Verdade. Porque ela tem uma cúpula renascentista que não aparece no neogótico. Os gárgulas, que são os monstros que tem no gótico, né, que protegem as igrejas, aqui na nossa catedral são animais brasileiros. Então tem lobo-guará, tem macaco-prego. Isso é coisa que as pessoas não conhecem e nem sabem onde ficam. Não sabe, a gente vai mostrando, a gente vai dando volta na catedral e vai mostrando. Eu vou abrir aspas aqui. Fala. Agradecer ao pessoal que está entrando aqui, o pessoal que postou aqui para me ajudar, mas era um problema técnico e externo, não era nem interno. Então agradecer ao pessoal que está aqui e dizer para eles, né? Pessoal, estou aqui com Marco Godoy, guia de turismo de São Paulo, faz um tour muito bacana na cidade. E foi bacana você falar a respeito dos animais brasileiros, porque as pessoas passam pela Igreja da Sé e não percebem que lá em cima tem muita coisa para ver, não é verdade? Sim. Desde as torres, porque ela é muito linda, é uma igreja que não só ali naquele espaço, a escadaria, quando você entra na igreja, não é só esse ponto principal. Se a gente olhar para cima, tem muita coisa. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, quando nós vamos em um lugar turístico, nós devemos sempre olhar para cima, né? Nós temos aqui, só um exemplo, nós temos aqui do café, aqui em Santos, e a antiga bolsa do café, hoje ela é tombada, e a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cima, porque o teto dela também é turístico. Então é super bacana isso que você falou. Continua, Marcos, vamos lá. Eu tô sem tempo, Marco, porque demorei um tempo para entrar. Então eu não tô. Eu gostaria que você verificasse esse tempo aí, porque eu entrei depois, né? Tá bom? Eu tô controlando aqui. Bom, o Cristiano está pedindo para falar do edifício Martinelli, que é uma história, né? A gente vai chegar lá, daqui a pouquinho, vamos Cristiano. Chegar lá, já. Nós temos que agilizar, vamos chegar. É verdade. Bom, então, a catedral tem muita coisa, daria para se fazer uma live só da catedral. Só dela. Então, quem quiser saber mais, me procura depois, tá? Sim. Vamos marcar, eu estou com o City Tour.
Ontem eu lancei um City Tour colaborativo, vou fazer o meu merchan um pouquinho aqui, tá? Isso, pode fazer. Que a gente está fazendo para se segurar agora, né? A gente é autônomo, só tem essa renda, então a gente está fazendo eu lancei um City Tour sobre as igrejas do centro de São Paulo, tá? E esse City Tour, a gente começa, inclusive, na Liberdade, que tem 2 igrejas muito importantes lá na Liberdade, certo? Sim, que é sim. a Santa Cruz das Almas dos Enforcados e aquela outra que ficava ali no cemitério, né? Que me fugiu o nome agora. Cristiano, você sabe aí, me ajuda aí. O Cristiano sabe porque ele já foi lá, eu já dei as dicas. Entendi. Bom, enfim, a gente começa por ali o tour e passa por todos. São 12 ou 13 igrejas que a gente passa contando a história de cada uma, tá? Uma pena que não vai dar tempo contar tudo hoje, né? Não, hoje nem. Hoje não vai dar. Só esse tour de igrejas demora 5 horas. Então, para você ter uma ideia. Vamos lá. Então, ali no centro, o que a gente tem de importante também? O Largo de São Francisco, tá? Sim. O Largo de São Francisco, uma das pontas do triângulo, né? Ele abrigou, e lá no início do século XVIII, os franciscanos que chegaram aqui em São Paulo e construíram uma bela igreja ali em Taipa de Pilão. Tem até uma amostra da parede descoberta para a gente ver. E a Ordem Terceira, que tinha uma capelinha ao lado, acabou construindo mais uma igreja. Então ficaram 2 igrejas maravilhosas, né, que vale muito a pena a visitação. E quando eles chegaram, eles pediram licença, mais tarde, na década de 1950, chegou a construção da nova Faculdade de Direito. A nova construção, que a Faculdade de Direito, a primeira do Brasil, foi instalada ali onde era o seminário. Então, na década de 50, eles cederam espaço ali da frente e construíram. Então é outra visita que vale muito a pena. Se for durante a semana, o tour, a gente consegue entrar, ver a faculdade por dentro, ver o túmulo do Júlio Frank, um professor que está enterrado lá, que é uma história bem bacana, que eu não vou contar agora, vou deixar para contar no tour. Né? Isso é verdade. Se conta. Guarda um pouquinho. Esses pouquinhos. Então, bom, partindo dali, seguindo pela Largo de São Bento, nós temos a base, né, vamos dizer assim, do triângulo. A gente passa pela igreja de Santo Antônio, que é a primeira igreja de São Paulo, tá? Que tem um altar estilo barroco maravilhoso. Está em restauro a igreja, um pouco antes da pandemia estava em restauro. Acredito que quando acabar tudo isso, já vai estar aberta novamente, né, para visitação. Tá? Tomara, né? Fica ali tomara. Fica ali na Praça do Patriarca. E aí a gente vai seguindo ainda pela Rua São Bento, né, e vamos passar por alguns edifícios que são importantes para São Paulo, né? Isso eu não estou falando ali do miolo, tá? Nós estamos fazendo a volta do triângulo. Tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vai. Realmente não. Então, ali a gente vai conhecer, então, por exemplo, o primeiro arranha-céu de São Paulo, o edifício Sampaio Moreira. Ele foi construído em 1924 com 12 andares, 50 metros de altura. Olha só, para uma cidade muito, muito, muito grande, né? Antes dele já tinha o Guinle, que é na rua direita, que tem 6 andares. É o maior. Não. Esse era o maior da época. O Guinle era o maior, com 6 andares, né? E ali, seguindo, a gente vai passar pelo Largo do Café, onde tem a Bolsa de Valores de São Paulo, onde era negociado o café ali na rua, tá? E vamos chegar ao edifício Martinelli, que o Cristiano queria ouvir a história do Martinelli. Pediu aí pra gente. Exatamente. Cristiana, obrigado. É Capela dos Aflitos na Liberdade. É isso mesmo. Ela está dizendo aqui, Capela dos Aflitos. Obrigado, Cris. Às vezes some, você vê que é muita informação. Some, né? É muita informação. Agradecer aqui, ó, Francisco Carrasco, Rebeca, eu vi aqui também o Wesley, vi Patrícia. Pessoal, não dá tempo de falar de todo mundo, mas
Shirley, nós vamos agradecendo. Vamos lá, porque hoje está um pouco corrida. Bem-vindos, pessoal. Marco. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Obrigado aí pela audiência. Edifício Martinelli. Então, não vou conseguir contar a história toda porque é muito longa. Eu vou dar uma resumida, tá? Francesco Martinelli veio da Itália tentar a vida do Brasil, se deu muito bem e construiu um edifício. O sonho dele era construir o maior edifício da América do Sul, né? Sim. É verdade, Cristiana, é difícil segurar, né? A Cristiana está falando que a gente quer falar tudo, mas não dá. Não. E ele começou a construir e pediu autorização. Ele trouxe engenheiros da Itália, né? E mandou fazer uma base para 30 andares. E foi na prefeitura e pediu uma autorização para 26 andares. E a prefeitura não queria dar autorização, porque onde já se viu 26 andares, aquilo ia cair na cabeça de todo mundo e tal. E ele falou, não vai cair, como prova disso eu vou construir minha casa lá em cima. E aí conseguiu alvará e construiu os 26 andares. Ele soube que na Argentina tinha um com 25, né? Estavam construindo um com 25, até eu conheci quando eu estive lá em Buenos Aires. E aí ele construiu 26 andares e acima disso ele construiu um palacete de 4 andares, onde ele morou por algum tempo, tá? Para construir isso ele se endividou, ele perdeu os estaleiros, as empresas, ele perdeu tudo que ele tinha e acabou perdendo para o banco também a hipoteca que ele fez. Resumidamente, ele teve leilão, ele não conseguiu recuperar e teve que voltar para a Itália depois de algum tempo. Existem duas versões. Uma delas diz que ele se deu bem, fez fortuna novamente na Itália, e outra diz que ele morreu pobre da mesma forma como ele chegou, como ele saiu de lá muitos anos atrás. Entendi. Uhum. Basicamente é isso a ideia, né? Mas durante a construção, o edifício tem 105 metros. Logo após a construção, ele ficou sendo o maior edifício da América do Sul mesmo, como ele queria, tá? Falando de edifício, a gente tem sempre uma dúvida aí, né, das pessoas sobre... Vale muito, Cristiane, a visita lá é maravilhosa. Gente, tem visita gratuita, tá? Mais ou menos de hora em hora, cada 2 horas, é só chegar lá na portaria e ficar na filinha. E falando só abrir uma edifício... aspas aqui novamente, não te interrompendo, já interrompendo, olha o que a Experimente São Paulo falou. Guia de turismo é um perigo. Quando começa a falar, ninguém segura. Não. É verdade. Realmente não. Obrigada, gente. Verdade. Muito obrigada. Vamos lá. Cristiana do Experimente São Paulo. Então, eu queria falar da curiosidade do edifício mais alto de São Paulo, né? Uns falam, é o Banespa, outros falam, não, é o Itália, né? Mas na verdade não é nenhum dos dois. Sim. O mais alto é o edifício Mirante do Vale, ou Condomínios Azul, conhecido como Mirante do Vale também, né? Ele tem 170 metros, 51 andares, e ele foi construído em 1959. Então, por ele ser um edifício comercial, as pessoas não conhecem, não sabem, né? Sim, então, verdade. Pela ordem, o mais alto de São Paulo é o Mirante do Vale. Em segundo lugar está o Edifício Itália, com 165 metros. E em terceiro lugar, o Altino Arantes, que é o Banespão, hoje Farol Santander. Né? Ele está em terceiro lugar com 161 metros. Então, gente, não é nenhum nem outro. Ele perdeu. O Altino Arantes, nos anos 60, ele chegou a ser o mais alto de São Paulo. Né? Ficou muito tempo, né? Ficou muito tempo, até para os arranha-céus, né, de São Paulo. Isso. Até um pouco antes, que foi em 59, que foi a construção do Mirante do Vale, né? Então, na verdade, assim, desculpa, até 60 não, até os anos 50 ele foi o mais alto de São Paulo, tá? Depois veio Itália, mais para frente, né? O Itália de 1965, tá? Mas mesmo assim não superou o Mirante do Vale, que é de 1959, ok? Sim. Bora lá.
Aí, continuando, fechando o triângulo, tá? Fechando o triângulo histórico, a gente tem o Largo de São Bento, né? Largo de São Bento é onde era a tribo do cacique Tibiriçá. Então ele deixou ali, ele ficou na tribo ali onde é São Bento e colocou os jesuítas na outra ponta da Rua Boa Vista, que era para eles ficarem, para estabelecer o primeiro colégio ali também, né? E essa rua, desde que foi criada, se chama Boa Vista. Por quê? Porque dali, imagina aquele lugar sem prédio nenhum, se enxergava 360 graus em volta da vila. Era o ponto mais alto da vila de São Paulo. Então dava para ver todo mundo que chegava, todo mundo do bem ou do mal que estava chegando, né? Sim. Então o cacique ficava ali. E por quê também? Porque ali tem dois rios muito importantes, né? Ali no Vale do Anhangabaú passa o rio Anhangabaú, né? Que em tupi significa Rio do Diabo, ou Rio dos Maus Espíritos, e do outro lado passa o Tamanduateí, que significa, em tupi-guarani, local onde o tamanduá se alimenta. Agora eu não vou falar o porquê que tem esse significado. Quem quiser saber, vem fazer meu tour aqui. Exatamente, eu ia dizer. Eu já falei, guarda um pouco, guarde um pouco. É verdade. Mas como a soltar tudo. Guarde. Como a Cristiana falou, nós somos um perigo, né? Quando começamos a falar. Não tem por onde. Então aí a gente fecha o que era São Paulo, na época da sua fundação. Mais ou menos uns 300 anos após ainda era isso. O centro de São Paulo era isso. Tá? Em volta, Liberdade e tal, tinha mais chácaras e tal, né? Então hoje a gente chama de Triângulo Histórico ou Centro Velho. Lá no final do século XIX, com a construção do Viaduto do Chá e a construção do Teatro Municipal, começou a povoar o outro lado da cidade, que hoje a gente chama de Centro Novo, né? Sim. E o Viaduto do Chá realmente tem esse nome por conta que ali eram chácaras e tinha uma grande plantação de chá do Barão de Tatuí ali. Né? Então, quando fizeram o viaduto para fazer essa ligação, então foi aí que resolveram dar o nome de Viaduto do Chá. Né? Agora, no miolo disso tudo, desse triângulo, né, existem prédios importantes. Ouro para o Bem de São Paulo, que é o prédio que simboliza a bandeira do estado de São Paulo, que tem uma história incrível, que eu só vou contar também lá na... Também não conte. O prédio da Santa Casa também, que é muito importante. Exatamente. Vai guardando. Ali na rua direita tem o edifício Triângulo, que é uma obra do Oscar Niemeyer, que tem um painel maravilhoso do Di Cavalcanti, que pega toda a fachada e o interior. Chega. Essas pequenas coisas eu não vou contar, né? Eu vou contar para dar um pouquinho de... E tem os centros culturais também, né? Os centros culturais, que tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um prédio incrível, que tem as grandes exposições que chegam em São Paulo, vão para lá, vale muito a pena. Tem um café, e aí eu vou até contar uma historinha, né, muito curiosa, que eu gosto sempre de contar. Eu tenho um casal de amigos noruegueses, tá? E eles vêm a cada 2 anos para o Brasil e fazem de norte a sul o Brasil. Sim. E teve um ano que eles trouxeram uma amiga de lá que não conhecia o Brasil. E começaram lá pela Amazônia, foram descer no Brasil. Quando chegou em Brasília, ela queria ir embora. Ela falou que não estava gostando da viagem e tal, né? E queria ir embora. E eles conseguiram fazer com que ela ficasse, chegaram em São Paulo, ficaram hospedados na casa de um amigo em comum e me pediram para fazer um city tour. E esse amigo em comum falou: você não quer levar eles para passear e tal? Eu falei: levo. Foi só que você vai junto porque só um deles fala um pouco brasileiro, os outros falam norueguês ou inglês, e eu não falo inglês e muito menos norueguês, né? E fomos passear. E eu comecei a mostrar os prédios, contar a história, tá? Quando chegou ali no Centro Cultural Banco do Brasil, falei sobre o prédio e convidei eles para tomar um café. Tem umas mesinhas para fora no calçadão e tal. E a gente sentou ali, continuou conversando, eles traduzindo e tal, tomamos o café.
E aí, num determinado momento, a visitante falou assim, falou lá com ele em norueguês, nem em inglês, ela falou em norueguês. Aí ele falou, aí ele sorriu e falou para mim, olha, ela está falando que agora está valendo a pena a viagem ao Brasil. Olha ela que bacana. Ela está adorando a história de São Paulo e tomar café no centro de São Paulo, que ela tinha, assim, uma imagem determinada de São Paulo, né? E tomar café no calçadão no centro de São Paulo tá valendo o passeio. Olha que bacana. Fiquei lisonjeado e fiquei contente, né? Depois de visitar tantas coisas, porque o Brasil é lindo, tem coisas lindas na Amazônia. Sim, eu conheço a Amazônia, conheço Brasília, e ela veio se encantar justamente com São Paulo. Com o tamanho, com a grandeza das coisas de São Paulo. Bom, mas você sabe, te interrompendo, sabe o que acontece? Sim. As pessoas quando chegam numa cidade, eu penso que a primeira coisa que ela deve fazer é pegar um guia turístico da cidade, ou ela chamar um guia. Porque ela anda pela cidade, às vezes, sozinha, e ela não consegue, eu costumo dizer, ver os pontinhos que nós conhecemos, nem os atalhos. Porque nós levamos em lugares, por exemplo, faz muito tempo que eu não vou a São Paulo a passeio, né, fazer tour em São Paulo. Porque a vida, eu tô aqui em Peruíbe, é corrido, né? A mesma coisa quando alguém vem à praia, bate e volta, né? Vem de manhã, vai embora à tarde, e às vezes não dá tempo. Mas tem lugares hoje em São Paulo que eu não reconheço mais. Porque as coisas vão mudando. São Paulo, ela muda todos os dias. Então é bacana as pessoas saberem que quando chegarem, né, numa cidade para visita, é legal ela pegar um guia de turismo local para ela estar passeando. Também comprar o guia turístico da cidade para que ela possa ali se orientar. E você falou em café. E ali na Sé, eu me lembrei, naquele pedaço ali, tem um café ali interessante. Tem. Nós tomamos um café lá. Nós tomamos um café lá. Eu lembro. Nós tomamos um café. Tomamos. É verdade. Ali tem muitos... Hoje, São Paulo, como você falou, muda muito, né? Muda. Hoje nós temos vários cafés aqui. Nós temos o Café Girondino, que é no Largo de São Bento, que é uma réplica, uma homenagem ao original que tinha logo no início do ciclo cafeeiro. Depois de uns 10 anos, mais ou menos, do ciclo cafeeiro, surgiu o Café Girondino, que ficava na esquina da Sé com a rua 15 de novembro. Tá? E hoje tem o Café Maria Cristina, tem a Casa Matilde, que tem o café muito bom, a adoçaria portuguesa ali, também na Rua São Bento, né, esquina com a Praça Antônio Prado, quase em frente ao Martinelli. As paredes de vidro, você toma café olhando o edifício, né, que é muito bonito, né? Então tem muita coisa assim. Olha só que legal, o Cristiano é lá de Jardinópolis, tá falando: São Paulo é encantador, quando chego aí parece que ela me abraça. Olha, o que é gostar de São Paulo? E é isso mesmo, Cristiano, a ideia é essa: São Paulo realmente abraça quem chega aqui. A Rua do Café no centro, olha, a agência marketing digital. A agência MKD, é daqui de Peruíbe, tá dizendo aí, sim. São Paulo é tudo de bom, bacana, legal, obrigada aí pelo pessoal Rua que tá do Café no centro. Rua do Café no centro. Isso, tem a Rua do Café que sai no Largo do Café, que é onde negociavam os fazendeiros, né, negociavam o café, tá? E também ali, saindo do Centro Cultural Banco do Brasil, ali na Sé, tem o Centro Cultural da Caixa, que é um prédio maravilhoso, todo preto, né? E que tem, no 6º andar, tem uma exposição permanente sobre a Caixa Econômica Federal, que é muito interessante, e tem vários espaços expositivos, e assim como o Banco do Brasil, tem cinema, tem teatro, né? E tem vários, parece que são 3 ou 4 espaços expositivos. Sem contar que ali tem um saguão onde ficava a primeira matriz de São Paulo, a Igreja de São Pedro, que foi demolida para quando foi construída a Sé. Então ali tem um painel, um vitral maravilhoso, fotos antigas, e tudo isso é gratuito. A gente pode entrar, visitar. Vale a pena uma visita. Vale muito a pena, muito, 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 muito mesmo. E mais ainda, a gente tem
um pouquinho para lá, e já no Anhangabaú, o Centro Cultural dos Correios, que é um centro cultural que poucas pessoas conhecem. É um edifício muito antigo, também do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, projetado por Ramos de Azevedo, que foi o grande arquiteto, né, o grande engenheiro aí no crescimento, né, nessa época de crescimento de São Paulo, e ele fica ali de esquina. E além das agências do Correio, ele tem um espaço expositivo que traz muitas coisas bacanas também. Que mais? Vamos lá. O que mais você quer saber do centro? Pessoal, vamos fazendo pergunta que daqui 10 minutos também, acaba a nossa live. É isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo nós temos? Mais José ou menos Roberto 10, 15 minutos. Ah, tá. A agência MKD, José Roberto, agradecer. Assim, reforçar para o pessoal que entrou depois. Pessoal, eu estou com o Marco Godoy, guia de turismo de São Paulo. Faz um turismo cultural muito bacana. Hoje ele está falando para nós a respeito de São Paulo. Acabei entrando aí um pouquinho mais tarde, peço desculpas ao pessoal, não foi minha culpa, foi um problema externo aqui de internet. Você tem uma base, eu tive que desligar o meu Wi-Fi, reiniciar meu computador, meu celular. Tive que fazer tudo isso nesses minutos, você acredita? Uma correria. Mas no fim, foi correria. E no fim deu tudo certo. No fim deu. Então agradecer todo esse pessoal que está aqui. E o teu tour demora mais ou menos quanto tempo, Marco? Fala para mim. Olha, quando eu faço o walking tour, vai muito do gosto, da preferência do cliente, né? Tem cliente que fala para mim, eu quero um tour de 3 horas. Eu faço. Então você divide... Eu vou nos principais mesmo, e não dá para entrar em tudo, entrar detalhadamente. Tem muita coisa. Nesse meio tempo, só de caminhar pela rua 15 de novembro, a gente vai ver prédios históricos, tem muita história ali para contar, a Bolsa de Valores, que o fundo dela é do Largo do Café, mas a frente é para a rua 15 de novembro. Então tem muita coisa. Quando eu faço excursão de fora, quando eu faço receptivo, normalmente a gente leva uma manhã inteira, quer dizer, 9, 10, 11, meio-dia, umas 4 horas mais ou menos, fazendo o Centro Velho. Aí a gente almoça por ali, ou vai no Mercadão e almoça no Mercadão, né? E depois a gente vai fazer o restante, porque São Paulo tem muita coisa. Para vocês terem... bastante. Desculpa, gente. Para vocês terem uma ideia, a gente sai dali e vai fazer Paulista, vai fazer Bexiga, que é o bairro italiano, o Beco do Batman, que é uma referência mundial, que é uma galeria de grafites a céu aberto. Tá muito bacana esse beco, legal. Tá muito jóia. Ibirapuera, que é maravilhoso, que tem uma história incrível, que eu não vou contar, é lógico, né? E não posso. Mas só dizendo que, para vocês terem uma ideia do que é a cultura em São Paulo, só no Ibirapuera, Museu Afro-Brasil, que é magnífico. Já visitei várias vezes. Museu de Arte Moderna, e Museu de Arte Contemporânea, que tem um mirante no 8º andar que a gente enxerga quase que o parque todo de cima. Isso falando de museus. Aí tem o Jardim Japonês, tem o Viveiro Manequinho Lopes, são 2 lagos, né? Tem a Marquise. Então tem muita coisa ali. Então, normalmente, quando eu faço receptivo, eu faço de dia todo. Quando é só um walking tour, eu procuro limitar entre 3 a 4 horas, porque senão fica muito cansativo, caminhar muito também. Apesar que a gente vai parando, senta um pouco na igreja, senta para tomar um café, mas... E a hora vai passando. A hora vai passando. Mas mais que de 3 a 4 horas, eu acho que a pessoa fica cansada e acaba não aproveitando, né? Não aproveitando tudo que poderia aproveitar. Verdade. Se eu montar um pacote aqui, eu posso fazer com você o dia todo, então? Pode, tranquilo. Vou te contratar. Vou fazer um pacote aqui para o pessoal daqui de Peruíbe, porque as pessoas vão para a cidade
e elas vão rapidinho, né? Vai lá na loja, ou vai na 25, ou vai visitar só a igreja e volta. Mas São Paulo tem muita coisa, então não só para visita, né? Mas tem coisas demais para a gente ver. Não dá nem para falar aqui, porque é muita coisa. Eu vou aí com o tempo fazer um pacote e levar o pessoal para conhecer São Paulo, como eu conheço, como você conhece, né? Saber assim dos pontos, dos becos de São Paulo, né? Para a gente estar visitando e almoçando num bom lugar, porque o que não falta é gastronomia em São Paulo. Sim, então, sim. Vou fazer um pacote, vamos deixar passar tudo isso e para a gente estar indo para São Paulo. Com certeza. Outra coisa que eu lembrei agora, em termos de museus, né? A gente tem o Museu do Futebol. Né? Ah, também, é verdade. O Museu do Futebol é magnífico, é interativo, é muito legal. Como eu falei, que a gente tem 110 museus aqui, né? Então a gente tem Museu do Óculos, Museu do Transporte Público, Museu da Tatuagem, isso sem contar a Pinacoteca, o MASP, maiores. Né, os maiores, o Museu de Arte Sacra, que é maravilhoso e tem uma história muito bacana também. Então, a gente divide. Né? Eu tenho vários roteiros setorizados. Por exemplo, eu faço Centro Histórico, né? Centro Histórico. Depois eu faço, um outro dia eu faço Luz e Bom Retiro. Tá? Outro dia eu faço Paulista com Beco do Batman e Ibirapuera. Então a gente vai setorizando. Correto. Porque não dá para fazer tudo num dia só, não dá. E assim, não dá mesmo. E eu gosto de fazer o meu roteiro com calma. Tá? Eu não gosto de ficar apressando o pessoal. Vamos. Não, depois você tira foto. Não gosto disso. Eu tenho plena consciência que as pessoas estão vindo passear. Né? Com certeza. E quando eu estou passeando, eu quero tranquilidade. Então, é lógico que não vou deixar a pessoa sumir, embora entrar numa exposição que não está programada, por exemplo. Sim. Mas a gente, se for o caso, a gente já fecha antes. Farol Santander, por exemplo, tem exposições maravilhosas lá. Então, eu oriento a pessoa, o responsável pelo grupo, já faz a reserva. Então, dentro do roteiro, a gente já tem aquele horário para isso. Então, não tem problema. Né? Mas, e a gente vai andando. Quer parar para tirar foto? Vamos parar para tirar foto. Quer parar para... Vamos. Isso que é bacana. Não tem problema. Um passeio que vale a pena. Porque fazer um passeio, eu como guia também, para começar, quando eu vou visitar algum lugar, eu não gosto de pressa. Eu gosto de ter tranquilidade. Então, já me organizo para isso. Agora, se você vai, um guia, apressando as pessoas, elas acabam saindo vendo as coisas pela metade. Ela não sabe nem contar depois o que ela viu. A Cristiano Letti está falando aqui que tá falando aqui do Museu da Energia, que era a casa de Santos Dumont. Então, exatamente. Santos Dumont faz parte do roteiro do Bom Retiro. Faz. Então, se a gente for, olha, eu acho que nós precisamos fazer uma nova live, vamos marcar uma outra, para que a gente possa falar o outro lado. Porque falamos ali do centro, né? O tempo, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu estou sem marcação aqui. Eu acredito que mais uns 5 minutos. Então dá. Então aqui eu gostaria de aproveitar esse tempo, agradecer novamente a todos que fizeram parte dessa live. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o Marco Godoy, que faz um trabalho muito bacana em São Paulo. Conheço o trabalho dele, assim, vale muito a pena. E também dizer para vocês que eu estou agora eu vou fazer a minha, né? A minha propaganda. Eu sou aqui de Peruíbe, eu sou de São Paulo, mas eu moro hoje em Peruíbe. Eu tenho uma agência de receptivo e emissivo, faço aqui também meu trabalho de receptivo. Temos também muitos pontos turísticos na cidade. Temos aqui a Capela do Mosaico, nós temos aqui Jureia e Tatins, nós temos aqui a nossa estação ferroviária, que ainda mantém o prédio tal qual quando foi montada. Eu costumo mostrar para as pessoas que até o lugar onde as pessoas passavam passavam a mão para entregar o dinheiro, quem já pegou trem sabe como que é. Aquela madeira ainda existe, então é uma coisa muito bacana.
Peruíbe tem alguns pontos. Temos as ruínas do Abarebebê, que é tombada, tem Passarela do Balsa. Inclusive eu estou fazendo vídeos, comecei já a gravar hoje, a respeito dos pontos turísticos de Peruíbe. É só entrar lá, gente, brincadeira dizendo aqui que Peruíbe é muito linda, e é verdade. É só entrar lá no meu site, amelturagência.com.br, vai entrar no meu site, vai descobrir tudo ali, meu telefone, tudo sobre mim, é só entrar em contato comigo. Temos também, né, as trilhas, que eu gosto muito de fazer, 7 praias desertas, é uma coisa maravilhosa de se fazer, mas eu, Godoy, somos ali. Nós trabalhamos juntos, né, Godoy? Então a gente ia ser amigo de um tempo, trabalhamos no Roda São Paulo, foi um período muito bom, onde a gente se conheceu. Então, pessoal, fica a dica aí para Peruíbe, para São Paulo. E também eu gostaria, Godoy, eu acho que você vai concordar comigo, eu gostaria de estar convidando os guias de turismo a nível aí Brasil, que quiserem fazer live conosco, tanto com a Meltur, tanto quanto o Marco Godoy. Também o Marco, pessoal, é só entrar aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, você tem um site também, né, Marco? Tenho. Ele tá meio parado. Mais fácil é o Instagram e o Facebook. E o Facebook. Procurou lá por Marco, não é Marcos, pessoal. Marco Godoy com Y, né, Godoy? Isso. É só procurar por ele, vocês vão saber todas as redes sociais dele, vai entrar em contato com ele. Shirley também está dizendo aqui que praia muito linda. Pois é, pessoal, as praias de Peruíbe são uma das águas mais limpas que nós temos aqui no litoral sul. Elas estão sempre com bandeira verde, não é porque eu moro aqui, eu estou dizendo isso, não. Mas é um lugar, assim, de muito bom de se morar. Mas é isso, entrando em contato comigo, pela Meltur, entrando em contato com o Godoy, em São Paulo, vocês podem saber, assim, mais sobre os tours que nós fazemos, sobre as nossas cidades. Não tem, assim, hoje, com a tecnologia, não tem como a gente se perder, não é verdade? É verdade. Com relação aos guias, então, os guias entrando em contato pelo Instagram ou pelas redes sociais, eles fazerem lives. Seria bacana pegar outros estados também. Eu estou em contato com alguns guias e às vezes ele fica assim um pouco envergonhado, né, de pedir ou mesmo de fazer a sua própria live. Então, entre em contato com a gente, vamos fazer aí, vamos interagir, né, Godoy? Fala um pouquinho, o que você acha disso? Estou à disposição. Nós guias temos que divulgar nosso trabalho, né? Sim, as pessoas verdade. Não podem se esquecer da gente. Então a gente divulga nosso trabalho, dá sugestões, porque tudo isso um dia vai acabar. Essa pandemia, esse pesadelo vai acabar. Então Sim. A pessoa já vai acompanhando, já vai se programando para quando acabar, como a gente vai, né? Como a gente vai retornar. Então vamos para onde a gente vai, o nosso primeiro Sim. passeio. Então é legal. Exatamente. E a gente divulga o trabalho dos colegas guias e os destinos também. Por falar nisso, estamos fazendo agora. Exatamente. Eu só queria dar um toque rapidinho por falar nisso. Sim. Eu estou num grupo de guias que está fazendo uma vaquinha virtual, tá? Estou participando. Ajudar os colegas, né? Você inclusive colaborou. Então, quem quiser saber mais detalhes, né? Anota aí. Cristiana, coloca aí se você estiver online ainda, porque você está no grupo também. Me ajuda aí. Hashtag adote um guia de turismo na quarentena. Então você indo por essa hashtag já entra na página. Tá? Isso, e é uma ação que a gente está fazendo para a gente conseguir se manter aí durante esse tempo. Bom, eu acredito que está acabando, Amélia, então eu quero mais uma vez te agradecer muito. Eu agora acho que tem menos do que 5. Vai então aparecer aí no alto vai aparecer para você, vai aparecer um quadradinho falando quantos minutos, mas já... Para mim ainda não apareceu nada. Mas quando aparece já é menos de 1 minuto. Então, meu muito obrigado para você por me dar esse espaço para falar do meu trabalho e para falar da nossa vaquinha. Tá? Vai ser um prazer, assim como eu levei um grupo para você aí, a gente fez um passeio maravilhoso pela Judeia. Verdade, né? Verdade. Foi
O pessoal voltou tagarelando, acho que uma das poucas excursões que o pessoal não voltou dormindo. Voltou todo mundo falando, contando do passeio de barco, contando do aquário, contando de tudo. Foi muito bacana. Foi bacana. Da mesma forma que eu tive esse prazer, eu quero ter o prazer de te receber aqui também, em São Paulo. Deixa passar essa pandemia, com certeza. E vamos fazer um trabalho bem bacana, tá bom? Sim. Muito obrigado mais uma vez e se cuida. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Agradeço a todos que estão, olha, já está aqui, apoia-se, adote um guia de turismo, Mona Quarentena, eu não sei, acho que é outro esse aqui, né? Não, é esse, apoia-se, adote um guia de turismo na quarentena. Ou se você colocar na quarentena, só o hashtag, se você colocar só o hashtag, adote um guia, vai aparecer também, tá bom? É que tá cortado aqui para mim, não consigo ver. Agora, exatamente, um turismo na quarentena. Bom, pessoal, tá aí o link, então. Deixo também... Pessoal, os telefones da Amel Tour, se vocês tiverem alguma dificuldade, entra lá no site Amel Tour, entre em contato comigo, eu passo para vocês o link dele, telefone também do Marco Godoy, sem nenhum problema, guia de turismo de São Paulo. Somos amigos, somos parceiros, você aí em São Paulo, eu aqui em Peruíbe. Agradeço por você ter aceitado o meu convite, muito obrigado por todas as suas explicações, acabei sabendo de um monte de coisa, porque guia também não sabe tudo, não é verdade? As pessoas pensam que o guia sabe tudo. Não, mentira. Cada um sabe... Sim, pode falar. Nós somos guias, não somos Google. Exatamente. Google sabe tudo. É mas verdade. Guias não. Né? E cada um sabe da sua região. Então, exatamente. Assim, eu mesmo sendo de São Paulo, tem pontos em São Paulo que eu ainda não conheço, entendeu? E assim como você aqui em Peruíbe, né? Por eu estar em Peruíbe, é muito mais cômodo para mim, muito mais fácil eu falar da minha cidade, né? Do que, por exemplo, eu falar de São Paulo. Então, vou montar, deixa essa pandemia passar, vou montar aí um pacote pra gente fazer um belo de um passeio, tomar um café no Girondino, que eu não esqueço, foi super bacana. Almoçar num desses restaurantes que tem em São Paulo, que você vai nos levar num restaurante muito bom, com certeza. Então fica aí a dica para o pessoal aqui de Peruíbe. Quando voltarmos, vou montar um pacote. E também agradecer novamente pela sua disposição em participar dessa live. Né? Foi muito bacana, gostei muito das suas explicações. E vamos ver se a gente faz outra para o outro lado de São Paulo. Vamos sim, é só marcar que a gente faz. Vamos marcar e a gente faz uma outra pro pessoal, né? Ainda para mim não está aparecendo nada. Será que eles vão deixar a gente ficar aqui o resto do dia? Até de noite? Será? 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 Guia Terezinha tá aqui, tá a Shirley, tá o José Carlos da MKD, Ricardo, Rebeca Miyozuki, Cristiano Alelê, que você falou. O Cristiano Lelé. Tá aqui. Olha, tem muita gente aqui. Não dá para falar o nome de todo mundo. A guia Tereza de Linhares, olha que bacana. Lá de Linhares. Ela é a Tereza Linhares, ela é de Aparecida, circuito religioso. Tá, aqui Tereza Linhares. É uma tremenda guia de lá também. É uma tremenda guia. Bacana. Então, pessoal, vamos aí assistir as nossas lives, virão outras por aí. Godoy também está sempre fazendo live. E vamos enaltecer o turismo brasileiro, né? Porque nós estamos passando por uma pandemia, vamos precisar muito, né, do turista brasileiro para que ele fique no nosso país, aproveite nosso país, porque ele tem muita coisa bonita para mostrar, não é verdade? Com certeza. Não só São Paulo, como Peruíbe, como outros estados, outras cidades. Temos no interior de São Paulo muita coisa para ver, muita coisa bonita. Então, pessoal, olha, procurem passear em São Paulo por enquanto, mesmo que seja, né, bate e volta, né? Ou mesmo com diária de 2 dias, 3 dias, é bacana a gente estar fazendo isso. E nós guias estamos aí à disposição. E novamente reforçando, convidar os guias aí que estão em outros estados, outras cidades, para nos procurar. Pode procurar a mim, pode procurar o Marco Godoy e vamos fazer lives, pessoal. É a hora da gente estar se interagindo. Mais alguma coisa? Só uma dica. A Tereza Linhares, como eu falei, é lá do circuito, né?
e eles já estão se preparando lá, e ela tem roteiros muito bacanas lá para o circuito religioso, tá? A gente também vai estar começando uma parceria aí. Que legal. E eu acredito que pós-pandemia vai ser um destino muito procurado, Aparecida e região, para agradecer, né? Com certeza. Pela vida, pela saúde, nossa, dos que se recuperaram, né? Sim, e até sim. E então é uma dica aí bem bacana, inclusive para você, Amélia, pensar num grupo para levar lá para Aparecida, né? Eu já estou formatando esse pacote. As pessoas pensam que nós estamos parados, né? É verdade. Pelo contrário, nós continuamos trabalhando internamente. A minha altura Então, ela já está. Pode falar. Entre em contato com aqui a Tereza lá, com a Tereza Linhares, que ela vai. Vou falar com ela. Isso. Fica aí, então, a gente tá acabando. Já estou fazendo o pacote. Tem alguns pacotes, meu site está fechado por enquanto. Fechado não, está aberto, sem valores e sem data. Por conta da pandemia, porque o turismo está fechado. Mas eu já tenho um pacote formatado para visitar o circuito religioso, que é muito bacana. E quem sabe a gente não se encontra por lá. Queria agradecer também a Maria Aparecida, que eu não falei ainda o nome dela, a Rosângela, que eu estou vendo aqui. É muita gente, não dá tempo, vemos tudo, né? A Rosângela é só fã, a Rosângela é lá de Nova York, desde de Peruíbe ela fala que quer voltar. Eu estou vendo aqui. Também o Renato. Olha, tem muita gente, Ricardo está aqui, Rebeca eu já falei, a Ana também guia. É muita gente, não dá tempo a gente falar todos os nomes. Mas agradecer todos que participaram, agradecer a você, né, mais uma vez, e vamos ir gastando esse tempinho, vamos tricotar aí alguma coisa, alguma coisa que você queira aí falar. Eu acho que é só isso mesmo. Não deixa cair não, que a gente fica no vácuo, fica estranho. Fica, é verdade. Marco, então eu gostaria que você gravasse para mim e me mandasse, porque eu não vou conseguir gravar aqui. Daqui eu não consigo gravar, eu acho. Que pena, não, você sério. Que entrou, né? Não, você que entrou, eu consigo. Fui eu que entrei. Isso. Tá, eu acho que eu consigo sim. Porque eu tive um problema. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Marco. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a você. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.